E o objetivo hoje é falar um pouco do Home Assistant e as razões pelo qual você deveria correr para instalar o seu e trazer assim mais conforto para sua casa. Vamos lá! Eu sou o Leandro e, primeiramente, o que é o Home Assistant? Para quem ainda não sabe, o Home Assistant é um mega integrador de automação que te permite colocar uma série de dispositivos rodando lá dentro dele e criar automações super avançadas baseado em diversos parâmetros desses dispositivos. Assim como você tem o SmartThings, os próprios assistentes de voz do Google e da Amazon, o Home Assistant também faz esse papel de juntar tudo, só que com funções muito mais avançadas e com algumas características que o fazem diferente dos produtos de mercado. E a primeira razão pelo qual você deveria instalar o Home Assistant é a questão de integração. Apesar de você ter integradores aí no mercado, como eu já citei, como os assistentes de voz, por exemplo, o SmartThings e alguns outros, o Home Assistant, a partir do momento que você leva todos os dispositivos para ele, você tem possibilidades ilimitadas de fazer as suas automações. Você pode utilizar qualquer parâmetro de qualquer um dos seus dispositivos para gerar uma automação. Existem casos onde, por exemplo, um sensor não aparece como entrada numa rotina, não aparece como entrada numa automação, num integrador específico, às vezes não é compatível e com isso você fica um pouco limitado ou a utilizar produtos da mesma marca para poder garantir o sucesso das suas automações, ou então eventualmente ter que recorrer ainda a integrações de terceiro, como o IFTTT ou algo desse tipo, para que você possa fazer uma interação mais completa entre esses dispositivos. Uma vez que um dispositivo seu é compatível com o Home Assistant, e pela minha experiência até agora todos os que eu tive são, você consegue utilizar qualquer parâmetro desses dispositivos como entrada, condição e ação para qualquer uma das suas automações, além de poder juntar vários parâmetros desses numa única automação, gerando assim automações muito mais avançadas. E aproveitando já essa parte da integração, pelo Home Assistant trabalhar com diversos protocolos e de forma muito fácil, é possível que você também faça os seus próprios desenvolvimentos através de um Node MCU, Arduino, e integre isso daí ao Home Assistant para que ele possa interagir com os dispositivos de mercado que estão instalados na sua casa. Eu posso até mesmo utilizar um servidor Linux meu, um Windows, qualquer coisa, meus scripts próprios, meus softwares próprios, para poder interagir com a minha casa. Então, partindo aí já de um modelo mais avançado, eu poderia configurar um sistema de backup que faça acender uma luz verde quando ele termina. Então, essas são as possibilidades aí que o Home Assistant vai trazendo para você. Um ponto do Home Assistant que, na minha opinião, é um dos pontos mandatórios para a utilização, que é o melhor de todos, é que ele trabalha completamente local. Ele trabalha rodando aqui dentro da sua casa e do seu apartamento, da sua residência. Isso significa que todos os dispositivos, ou pelo menos todos os que são compatíveis, se conectam localmente ao seu Home Assistant. Você não depende de internet, não depende de serviço de nuvem, suas coisas continuam funcionando, o que nos leva ao quarto motivo. Por quê? Porque se eu tenho serviços que não podem parar, como por exemplo, uma filtragem de piscina, um aquecedor, ou outros vários serviços que você quer deixar ligado e precisa ter a confiabilidade de que ele vai desligar no momento certo, ou que ele vai religar no momento certo, o Home Assistant vai te proporcionar isso, porque se você coloca isso num dispositivo conectado em nuvem, uma tomada ou qualquer coisa que seja, caso dê algum problema no serviço da nuvem, caia a sua internet, aquilo fique indisponível, existe uma enorme chance dos agendamentos não funcionarem, parte das funções deixarem de funcionar da forma correta, e dessa forma você não tem uma automação confiável quando você sai de casa. Lembrando que os dispositivos conectados ao Home Assistant ele tem que ter função de trabalhar local. Dispositivos como o da Sonoff, por exemplo, tem essa possibilidade. Mesmo completamente sem internet, sem serviço de nuvem nenhum, o seu Home Assistant fala com os seus dispositivos diretamente, dentro da sua rede, dentro do seu Wi-Fi. E além disso, eu também tenho vários desenvolvimentos próprios aqui que nunca param. E antes da gente continuar, já deixa o seu like aí, e se você quiser, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve porque você vai receber novos vídeos semanalmente. Vamos lá. Uma outra vantagem aí para quem está preocupado, mas eu já tenho meus dispositivos trabalhando aqui no EUE-Link, no Smart Life, enfim, eles não vão deixar de funcionar. Você pode integrar tudo isso ao Home Assistant
e continuar utilizando os seus serviços de nuvem normalmente, sua conexão com o assistente de voz, nada disso deixa de funcionar. Ele trabalha num ambiente completamente paralelo e te traz esse mundo de possibilidades. Uma outra vantagem é que ele tem uma lojinha de aplicativos, tudo gratuito, e com isso você vai aumentando as possibilidades. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um hub Zigbee que trabalha no meu Home Assistant através de um plugzinho USB para ser o rádio Zigbee, e eu não preciso comprar um mundo de hubs de outras marcas para poder utilizar os dispositivos Zigbee. Então eu tenho sensores da Sonoff, tenho sensores da Aqara, tudo isso conectado a um hub centralizado no Home Assistant. Isso me traz a possibilidade de comprar dispositivos de qualquer marca sem problema de ter que comprar um novo hub e ligar mais um dispositivo aqui em casa. Apenas salientando que nessa modalidade onde eu converto os meus dispositivos para um hub instalado no Home Assistant, nesse caso, esses dispositivos não estarão mais disponíveis no software original. Para que isso permaneça, você tem que de fato utilizar o hub dos diferentes fabricantes. No entanto, como nós estamos falando apenas de sensores, que por definição devem trabalhar sozinho, não preciso interagir com o comando de voz ou executar nada através de um aplicativo, ele tem que funcionar de forma automática, então os sensores todos convertidos ao Home Assistant me atendem aqui muito bem, porque ele trabalha sozinho com a condição daqueles sensores, uma presença, uma porta aberta, uma vibração lá na porta, um sensor de água, ele tem que tomar ações automáticas. Um fator interessante que eu diria para vocês que vocês já deveriam começar a instalar o Home Assistant é que ele é totalmente gratuito e multiplataforma. Então ele pode rodar, por exemplo, de forma definitiva no Raspberry Pi, que é um mini computador de baixíssimo consumo que não vai afetar sua conta de luz, rodando aí 24 horas, ou você pode instalar até num ambiente, numa máquina virtual, num notebook que você tenha sobrando aí, ou no seu próprio computador para efeito de estudo, para você aprender como é que se faz. Você pode integrar tudo isso numa máquina virtual, também gratuita, é muito simples de instalar. Eu tenho vídeos aqui no canal que mostra como instalar em Raspberry Pi, como instalar em máquina virtual para você começar a utilizar agora. E se você começar a utilizar ele numa máquina virtual, fizer toda a sua configuração e depois quiser transferir para um ambiente definitivo, como é o caso de um Raspberry Pi, que é o computadorzinho de baixo consumo, você pode simplesmente fazer o backup de um lado, fazer a restauração do outro e tudo vai voltar com as suas configurações exatamente como você deixou. E por último, a parte mais interessante são os dashboards. Nada melhor do que você poder customizar aquilo com a sua cara, a cara da sua casa, fazer um painel lá para sua casa para deixar em algum lugar, ou simplesmente colocar todos os botões na posição que você quer, da forma como você quer, com as cores que você quer, o ícone que você quer, ou seja, você faz uma organização que te atende, que seja personalizada para você, que vai te deixar um ambiente agradável aí no dia a dia, uma coisa fácil de utilizar, além de você poder criar perfis de acesso. Então tais membros da sua família só podem acessar determinadas interfaces, determinadas telas, uma outra pessoa só pode acessar outras telas, você fica com a configuração total. Então as possibilidades aí são realmente muitas. Você tem diversos plugins aí que você pode colocar na sua tela para poder personalizar, mudar de cor, fazer muitas coisas. E o Home Assistant te permite fazer automações com múltiplas condições que dificilmente você encontra em outras plataformas. Então, por exemplo, você tem aquela situação onde você entrou na sala, acendeu a luz, mas aí você sentou para ficar no celular ou para assistir uma televisão e por não estar detectando o movimento, a luz vai apagar, por exemplo. Mas com o Home Assistant você pode pôr outras condições. Então, mesmo que o sensor não detectar mais movimento, mas se a televisão estiver ligada, se você estiver utilizando o seu celular, por exemplo, a luz não vai apagar nesse momento, porque existem outras condicionais que você consegue ir ajustando dentro do seu Home Assistant até chegar realmente num ambiente perfeito para você. No caso, vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu faço para acessar o Home Assistant quando eu estou fora de casa? Aí existem algumas opções. Uma delas, se você utilizar iPhone e tem um Apple TV, você consegue simular um hub do HomeKit que vai conectar dentro do seu iPhone através do Apple TV. Quando você estiver fora de casa, você vai simplesmente sair aí com o seu celular e vai estar lá com a sua automação funcionando. Então é mais uma possibilidade que o Home Assistant te traz. Uma outra possibilidade, caso você queira usar o aplicativo do próprio Home Assistant fora de casa, é ou você abre uma porta lá no seu roteador e faz o acesso via internet direto, ou então, como nada mais justo, se você quiser realmente facilidade, você tem o serviço do próprio Home Assistant
que custa aí uma média de $5 por mês, que vai te dar um login e uma senha. Você vai conectar o seu Home Assistant e o seu celular com esse login e essa senha e vai fazer a comunicação igual você faz com qualquer outro serviço de forma muito fácil, o que é uma forma justa para os desenvolvedores que entregam uma plataforma tão completa de forma gratuita terem alguma forma de monetizar o seu serviço. Mas, como eu disse, você tem a opção gratuita também com um pouquinho mais de trabalho. Esses são os pontos que eu gostaria de colocar sobre o Home Assistant. Eu utilizo há mais de um ano, é uma plataforma fantástica. Você com um pouquinho de trabalho e um pouquinho de empenho, você consegue fazer tudo, muito mais do que você imagina que possa ser feito. E para quem quer apenas conhecer o potencial aí dessa plataforma, eu tenho vídeos bastante detalhados aí no canal. Já clica aí no botão de inscrição para você não perder nenhum conteúdo sobre automação, sobre tecnologia. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.